Uma área bastante procurada nos tratamentos de fitoterapia é a parte justamente dermatológica. Então, quando a gente fala de pele, nós temos, dentro da medicina chinesa, na maior parte das vezes relacionado ao pulmão. Mas nós vamos ver aqui que quando nós estivermos falando, por exemplo, de acne, de psoríase, né, que tem muitos tipos diferentes, de furúnculos, a gente vai dar uma olhada justamente no que aquilo significa visualmente. E a partir da questão visual, nós vamos dar um tratamento apropriado. Ok? Então, no tratamento de questões como acne, furúnculos, psoríase, eu fiz umas observações aqui e coloquei algumas fórmulas magistrais chinesas e também algumas plantas nacionais e também a parte de mineral que você pode utilizar então para estar drenando o calor. Eu vou falar no geral aqui da psoríase, porque a psoríase tem mais de um tipo diferente, e depois você começa a fazer essa associação também em acne e em furúnculo. Muito importante a observação visual para você realmente saber o que significa aquilo para saber como tratar. Então vamos lá. A psoríase, falando da psoríase, ela pode ser de diversas formas. Uma das formas, calor no sangue. A segunda forma, calor-umidade, ou umidade-calor. A terceira forma, deficiência de sangue e secura. A quarta forma, êxtase de sangue, estase de sangue. E a quinta, o calor tóxico. Agora, quando nós sabemos tratar a psoríase, fica muito fácil a gente saber tratar o furúnculo, o acne. Observando o acne, observando o furúnculo, nós vamos ver que esses dois são quadros de calor e quadros de umidade. E a psoríase tem também relação com o quadro de calor e umidade, mas depende da maneira com que ela se expressa. Então, sempre que for furúnculo ou acne, calor, umidade, ou até calor tóxico, quando tem justamente a supuração, quando tem pus, ok? Mas calor e umidade tem que ficar muito claro para nós. E quando a psoríase, é bom a gente observar como que ela se comporta, para não tratar sempre da mesma forma. Tem algumas pessoas, fitoterapeutas, que tratam sempre da mesma forma. Hidratando, sim, é importante hidratar, fortalecer o yin do pulmão, né? E tratar a questão do calor e umidade, calor tóxico. Então, se houver calor no sangue, no caso da psoríase, vai ter escamas vermelhas, e essas escamas vermelhas se desprendem com facilidade. Então você já sabe que é calor no sangue. Drenando esse calor no sangue, melhora essa psoríase. Em todos os casos, nós vamos indicar aqui linhaça 1000 miligramas, porque a linhaça 1000 miligramas, ela vai ajudar em todos os casos de psoríase, justamente pela questão de deficiência de yin do pulmão. Ela vai hidratar, vai tonificar o yin do pulmão, pois vai tonificar o yin do corpo inteiro. Quando houver calor e umidade, a parte visual você vai perceber na psoríase que é oleosa e vermelha. Isso também acontece no acne, isso também acontece no furúnculo. Então, calor, umidade, oleosa e vermelha. E aí pode ter outra forma de tratar. Qual outra forma? Drenar a umidade, drenar calor. Quando houver uma deficiência de sangue com secura, então ao aspecto visual você vai perceber que os pontos de psoríase, elas são pálidas, secas e esbranquiçadas. Pálidas, secas e esbranquiçadas, está demonstrando então uma deficiência de sangue, e essa deficiência de sangue também está associado com secura, pois é uma deficiência de yin também. Quando houver estase de sangue, aí temos manchas roxas e escuras. Então, êxtase de sangue é aquilo que você tem que tratar para melhorar esse tipo de psoríase. E o outro tipo é calor tóxico. Quando existe o calor tóxico, existe muito calor, uma sensação de queimação, coceira e dor. Então, muitas vezes, quando isso for no acne, às vezes é aquele acne que a pessoa é tomada o acne, né? Tomada, muito forte, muito acne, muito demais, eu digo. Mas tem que haver essa sensação de queimação, tem que haver dor, tem que haver coceira. Então, quando ocorre isso, nós falamos que tem um calor tóxico.
As fórmulas magistrais chinesas mais utilizadas são Xiao Fin San, Wu Wei Xiao Duyin e Fang Feng Tong Xin Wan. Estas fórmulas. No entanto, é importante que você saiba como tratar com as substâncias, porque utilizando dessas substâncias aqui, da linhaça 1000mg, do cálcio de osso, da carqueja, do açafrão, da melissa e da clorela, você vai conseguir tratar todos esses casos. Então nós vamos indicar dessa forma, que é mais fácil de a pessoa conseguir, inclusive até com chá. Se ela não conseguir o óleo de linhaça 1000mg, ela pode começar a utilizar o óleo de linhaça na própria comida, ao invés de estar comprando então a fórmula magistral chinesa. Aí, se você observar, cada uma dessas fórmulas chinesas, elas têm um grupo de sintomas que ela vai tratar. Então, algumas são mais apropriadas, por exemplo, Xiao Fen San, mais apropriada para acne, por exemplo, ou para furúnculo. Wu Wei Xiao Duyin também para alguns casos de furúnculo onde há muito pus. Fang Feng Tong Xin Wan, que é uma fórmula para emagrecer, também é utilizada para drenar calor e drenar umidade. Então, basicamente, o que nós temos que fazer é ou retirar o calor do sangue, ou o calor de umidade, ou a deficiência de sangue e a secura, ou estase de sangue ou calor tóxico. Ok? Isso estou falando para psoríase, mas aí você faz, você começa a agregar tanto para furúnculos quanto para acne. Então, voltando, para todos os casos você vai usar linhaça 1000mg, pois vai hidratar, vai tonificar o yin e tonificar o yin do pulmão. Então vai ser bom para todos os casos, já que pulmão domina a pele. Agora, dependendo do caso desse, por exemplo, calor no sangue. Então você tem que drenar esse calor no sangue. Para drenar o calor no sangue, você pode utilizar, por exemplo, cálcio de ostras, junto com clorela. Você vai conseguir drenar esse calor no sangue. Se for somente calor no sangue, você vai utilizar então linhaça, 1000mg, cálcio de osso e clorela. Você pode aumentar muito aqui a clorela, tipo 900mg, e 100mg de cálcio de ostra. Você já está tratando o calor no sangue de uma forma muito adequada, seja na psoríase ou qualquer outro problema de pele que tenha essas características aqui, escamas vermelhas que se desprendem com facilidade. No caso de calor e umidade, e aí pode ser psoríase, pode ser acne, pode ser furúnculo, basta drenar a umidade e drenar calor. Então sempre você vai utilizar a linhaça, 1000mg, e aí você vai associar, para drenar a umidade, você vai utilizar 300mg de carqueja. Então você está drenando a umidade, claro que você está drenando um pouco de calor aqui também. Você vai colocar melissa, 200mg, para drenar também o calor, e clorela, para tonificar o yin e tonificar o sangue, vai drenar o calor. Então você pode fazer desta forma. Já se houver deficiência de sangue e secura, então você vai dar ênfase na secura, que é apenas a linhaça, 1000mg, e dar ênfase na deficiência de sangue. Então quando tem isso, a pessoa tem as lesões pálidas, secas e esbranquiçadas. Então você vai tonificar o sangue o máximo que você puder. Pode ser clorela, pode ser espirulina. Eu recomendo você dar, nesses casos todos aqui de calor, mais a clorela do que espirulina, porque a clorela é de natureza mais fria e que você quer drenar também calor porque tem secura. Então, dê 3000mg a dia e pode dar outros tônicos no sangue na alimentação, por exemplo, beterraba, por exemplo, suco de uva, por exemplo, a pessoa comer mais ovos, que é um tônico do sangue também, tônico de yin. Já quando ocorre estase de sangue, onde tem manchas roxas e escuras, então você tem que fazer circular esse sangue. Eu não coloquei aqui, mas vou colocar agora. Você vai usar para circular esse sangue alcachofra, 500mg, e açafrão, 500mg, 3 cápsulas por dia. Então você vai circular o sangue dos 3 aquecedores e você vai circular o Qi com alcachofra. Então, esta dobradinha aqui é muito interessante para essa questão de estase de sangue. E aí, você pode colocar também a linhaça na comida, se quiser. Mas eu recomendo que dê cápsulas de 1000mg, 1 a 2 cápsulas por dia. Lembrando, sempre quando você dá uma cápsula
de óleo de linhaça, e todo óleo é pesado para digestão, dê com algum chá digestivo. Por exemplo, alcachofra, por exemplo, o chá verde, por exemplo, o boldo. E aí, quando se tem calor tóxico, então o calor foi muito grande, que agora ele está gerando uma sensação de queimação, dor e coceira. Então, quando é esse calor tóxico, com coceira, o calor já está gerando vento. Então, se está gerando vento, você pode colocar melissa, 200 miligramas de melissa. Você vai colocar clorela também, por quê? Porque vai desintoxicar o calor tóxico. Então, você pode colocar 500 miligramas de clorela, já deu 700 miligramas aqui, e coceira, dor. Então, você pode indicar também o cálcio de ostra aqui. Do restante, né? Cálcio de ostra ou o restante. O restante, cálcio de ostra, o restante, que seria aí mais 300 miligramas, 3 vezes por dia. Importante você desintoxicar a pessoa. Então, por exemplo, você pode dar a limonada suíça, que seria o limão com casca, 1 limão para meio litro de água. A pessoa pode tomar até mais do que isso. Então, eu recomendo geralmente tomar na parte da tarde, pelo menos 1 hora depois das refeições, pode até ser 2 horas depois. E aí começa a tomar esse limão com casca, que ele vai desintoxicar o fígado, ele vai ser adstringente, aquilo que está colocando para fora pela pele já não vai colocar para fora. E algo que eu recomendo também, muitas vezes, é misturar o cálcio de ostra, que o cálcio de ostra ele tem natureza amarga, portanto fria, e vai fazer descender, e ele também ajuda muito na questão, o cálcio de ostra, na questão do furúnculo, que de certa forma é uma massa. Então ele ajuda em todas as massas, ajuda inclusive em alguns casos de tumor. Muitos casos de tumor pode usar, por exemplo, o cálcio de ostra. Ele retira calor do coração, ele tonifica o sangue do coração, ele retira calor do rim e retira calor do fígado também e diversos outros órgãos. Então ele vai ajudar no sistema baixando o calor. Então é importante que você utilize plantas como a carqueja aqui, por exemplo, que baixe o calor. Se você utilizar alcachofra, que foi o caso aqui, alçafrão e alcachofra, você pode ainda diminuir um pouquinho a dosagem de um desses dois, ou do açafrão, ou da alcachofra, nesse caso da estase de sangue, que tem massas roxas e escuras, e colocar aí uns 100 miligramas de carqueja para diminuir o calor também. Então, importante, né, que a gente entenda o que está acontecendo. Eu coloquei por último aqui psoríase, mas desenvolvi todos os padrões que envolvem a psoríase para você perceber que você, sabendo tratar psoríase, tratar acne e tratar furúnculo é muito fácil. Lógico, às vezes o furúnculo dá mais na região inferior, às vezes a pessoa tem o acne mais na testa, às vezes mais no rosto. Se a gente diferenciar ainda por partes, por exemplo, acne na testa e ao lado do nariz, está relacionado a calor no pulmão. Se a gente relacionar, por exemplo, nesta região, está relacionado a calor no estômago. Se a gente relacionar a acne no rosto inteiro, está relacionado a calor tóxico. Mas não veja dessa forma. Veja a acne, por exemplo, como umidade e calor, e você consegue tratar, então, toda a síndrome energética, todo o padrão de desarmonia de uma vez só. Então você não vai de forma pontual, como se fosse na acupuntura, que você vai utilizar a forma mais pontual de cada local, mas você trata o todo e consegue resolver o problema da mesma forma. Então, muito importante esfriar, drenar a umidade e, acima de tudo, drenar calor e desintoxicar. Então, por isso que o limão é muito, muito bom para todos os casos de acne. Mas, como eu digo, não só a água com limão, o limão com casca. E aí você, sabendo disso, né, se concentre saber como é uma lesão por calor no sangue, ela tem que ser vermelha e se desprender com facilidade. Calor e umidade, ela tem que ser calor, né, vermelha, umidade oleosa, isso mais em acne e mais em furúnculo, mas também em alguns casos de psoríase. Deficiência de sangue que gera secura, as lesões já são pálidas, secas, esbranquiçadas. Êxtase de sangue, né? Manchas roxas e escuras, isso você percebe na língua também, às vezes roxa. E calor tóxico, daí coceira, sensação de queimação e dor. É importante que você
Entenda isso, memorize algumas vezes, repasse algumas vezes nesse vídeo, para quando você visualizar a lesão, você já saiba direcionar o tratamento. E as ervas tem em mente, né? Você já sabe para que serve cada uma dessas ervas ou mineral, mas tem em mente sempre de utilizar linhaça para deficiência de yin. E aí as outras vai depender de caso a caso, que você vai utilizar então o açafrão, ou mais carqueja, ou mais clorela, ou mais melissa. Então você vai ter que analisar cada caso. Okay? Você vai ter que analisar cada caso. E aí sim você consegue resolver com muita facilidade esses problemas. Se você der, por exemplo, só uma cápsula de óleo de linhaça para uma pessoa que tem psoríase, já vai dar uma diferença muito grande. Mas nós não queremos apenas dar uma tonificação na deficiência de yin do pulmão, nós queremos tratar o geral. Por isso que é importante que a gente memorize, né? Entenda primeiro e memorize, mas é muito fácil, né? Olha só, calor e umidade, sintomas de calor, sintomas de umidade, vermelha, oleosa, fica fácil. Deficiência de sangue com secura, pálida, seca, esbranquiçada, secura. Êxtase de sangue, já sabe que é roxo, já sabe que é escuro. E aí tem calor no sangue, né? Vermelha, se desprende com facilidade. Então, importante você saber, primeiro, a síndrome e depois quais as plantas e as dosagens corretas que você pode utilizar para cada caso.